Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje vou falar aqui sobre um tema que ultimamente tem sido algo recorrente, recebo algumas mensagens sobre isto, e que é o tema da gestão de excedentes. E se, mais especificamente, podemos usar um Shelly ou vários Shellys como gestor de excedentes, ok? Portanto, antes de mais, o que é um gestor de excedentes? Um gestor de excedentes, tal como o nome indica, é algo que vai gerir o excedente da produção solar que nós tínhamos nos nossos painéis. Vocês sabem que, quando têm painéis solares instalados, eles produzem determinada energia e, se vocês estão a consumir a energia que é produzida pelos painéis, tudo certo, consomem, se calhar até têm que ir buscar alguma à rede, e estão a aproveitar a vossa produção na totalidade. No entanto, há alturas do dia em que vocês podem não ter um consumo tão elevado em casa e os painéis produzem, vamos dizer, energia a mais. Ou seja, vocês estão a produzir energia, estão a usar essa energia, mas ainda vos sobra produção, ok? Os painéis estão a produzir mais do que vocês precisam e essa energia é tipicamente desperdiçada ou tipicamente injetada de volta na rede e é obviamente aproveitada pela rede de energia nacional. Ora bem, obviamente que eu isso não vou abordar nem vou dar opinião porque não estou minimamente por dentro disso, nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a energia que é devolvida à rede pode eventualmente ser vendida, ok? No entanto, mais uma vez, eu isso não consigo minimamente aconselhar porque é algo que para mim não tenho interesse nisso. E portanto não vos consigo esclarecer sobre isso. Na descrição do vídeo vai estar o link para um grupo onde frequentemente esse tema é referido. Se quiserem, podem eventualmente juntar-se e tentar lá obter informações sobre isso. Outra opção que muitas pessoas têm quando têm produção excedente é ter baterias, ok? E o que acontece é quando o painel tem excedente de produção solar, esse excedente vai para a bateria. A bateria vai sendo recarregada e, obviamente, depois, quando deixa de haver sol, ao invés de irmos buscar a energia à rede, estamos a usar a energia acumulada nas baterias, ok? Dito isto, há outra solução, que é então termos um gestor de excedentes. O que é que faz um gestor de excedentes? No fundo, vai canalizar essa energia excedente que os painéis estão a produzir e que não está a ser aproveitada, ok? Vai canalizá-la para algo específico que nós tínhamos em casa, ok? Um dos exemplos, ou dois dos exemplos mais usados associado a um gestor de excedentes, eventualmente são o aquecimento de água e o carregamento de carro elétrico, ok? Portanto, vocês com um gestor de excedentes conseguem então validar se estiver a haver excedente de produção, o gestor de excedentes vai canalizar esse excedente para um sítio específico. Por exemplo, o aquecimento de águas, como eu referi, é um dos exemplos mais usados. Ou seja, vocês aproveitam que naquele momento estão a ter uma produção acima do consumo, canalizam esse excedente para aquecer a água, ou seja, estão a aproveitar no fundo toda a energia que estão a produzir e estão a aquecer água única e exclusivamente com a energia dos painéis, ok? Ao passo que, se não aproveitassem, se calhar iriam ter que aquecer a água mais tarde, onde eventualmente já não teriam excedente ou já não teriam sol sequer, e dessa forma podem aproveitar para, por exemplo, aquecer a água. Podem também aproveitar para carregar o carro, ou seja, podem ter o carro programado para carregar em determinadas alturas, consoante a vossa gestão diária, mas também já havia exemplos de quem use o excedente de produção. Quando há excedente, então liga o carregador do carro e o carro carrega com o excedente, ou havendo excedente o carro carrega. E obviamente esses são apenas dois dos exemplos daquilo que vocês podem fazer. Podem, por exemplo, aproveitar para climatizar uma divisão. Quando tem excedente de produção, ligar um ar-condicionado, por exemplo. Isto é algo que vocês podem eventualmente fazer usando um gestor de excedentes. Ou, por exemplo, isto pode até nem significar que vocês vão ligar alguma coisa, pode ser apenas um alerta. Vamos supor que vocês têm um excedente de energia e querem aproveitar essa altura, por exemplo, para colocar uma máquina a lavar, ok? Vocês podem configurar um cenário, como irão ver de seguida na aplicação da Shelly, para quando a injeção supera um determinado valor, simplesmente vos enviar uma notificação.
e vocês sabem que a injeção está acima de determinado valor, podem, por exemplo, aproveitar para ir colocar numa máquina a lavar, ou se eventualmente a vossa máquina simplesmente começar a lavar automaticamente quando é alimentada na corrente, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, vocês podem automaticamente ligar um Shelly que controla a máquina da roupa, ou máquina de secar, ou o que quer que seja, e dessa forma têm tudo mais automatizado. Mas pode ser pelo menos uma notificação. Com base no excedente, notifica-vos, vocês sabem que estão a ter excesso de produção, então vamos aproveitar e colocar algum eletrodoméstico em funcionamento. Vamos supor que tem 1000 watts de injeção, de excedente, e a vossa máquina consome 2000. Ok, não vai absorver todo o consumo da máquina, mas pelo menos ao invés de estarem a pagar 2000 watts, estão a pagar só 1000 watts, porque o resto está a ser garantido pela vossa produção solar e dessa forma também vão poupar, obviamente, na fatura da vossa luz. Agora aqui a questão importante é que tipo de gestor de excedentes vocês usam, se é que eventualmente lhe podemos, numa das opções, chamar gestor de excedentes. Porquê? Porque um gestor de excedentes, efetivamente, o que faz é receber a informação da quantidade de energia excedente que está a ser produzida e vai canalizar apenas essa energia para determinada coisa. Isso envolve que vocês tenham um gestor de potência e que o equipamento que vocês estão a ligar suporta também essa quantidade de energia apenas. Ou seja, por exemplo, uma resistência para aquecer a água. Tipicamente, vocês podem alimentar uma resistência e depois gerir a potência que vai para a resistência, ok? E quanto mais potência, mais a resistência aquece, quanto menos potência, menos aquece. Um gestor de excedentes efetivo, o que faz é isso, ok? Passem no canal do Roberto Jorge, eu vou deixar o link na descrição. Ele, pelo menos para mim, é uma das referências a nível de energia solar e instalação de sistemas de energia solar ou de gestão de energia solar com os equipamentos que nós todos conhecemos, Shelly, entre outros, e portanto ele tem um vídeo muito bom onde explica e onde mostra a criação e a configuração de um gestor de excedentes. Basicamente, como é que funciona? Há um equipamento que pode ser um Shelly, podem ser outros, que está a fazer então a leitura da produção solar, ok? Produção e o consumo da casa. Quando esse equipamento detecta que há injeção na rede, portanto, quando há excedente de produção, esse equipamento envia o sinal para o gestor de excedentes e vai-lhe dizer: olha, estamos a injetar 500 watts na rede. E o que o gestor de excedentes faz é ligar e vai enviar 500 watts para, por exemplo, a resistência para aquecer a água, ok? Se estivermos a injetar 1000 watts, o equipamento diz ao gestor de excedentes: olha, estamos a injetar 1000, e o gestor de excedentes envia 1000. Se ele está a enviar 1000 e por alguma razão há mais consumo noutra parte da casa e a injeção, em vez de estar a ser 1000 watts, são 700, o gestor de excedentes ajusta-se e envia só 700. Ou seja, dessa forma estamos a usar praticamente 100% da energia solar. Claro que podem haver ali umas flutuações ou outras, é normal, os tempos de reação e resposta dos equipamentos, mas um gestor de excedentes efetivo o que faz é isso, ok? Usando, e respondendo aqui à pergunta do vídeo, usando apenas Shellys, vocês não conseguem ter este controle tão granular da potência que é enviada para o dispositivo, mas também conseguem, de alguma forma, optimizar o vosso consumo e pelo menos não desperdiçar energia, ok? Isso porquê? Porque o que é que nós conseguimos fazer com o Shelly, e é isso que eu vos vou exemplificar aqui, ou tentar exemplificar, vamos ver se consigo, mas vou-vos mostrar como é que vocês configuram tudo na aplicação da Shelly e é muito fácil de fazer. Com o Shelly, o que vocês podem fazer é, tem, por exemplo, um Shelly AM, que é o meu caso, a medir o consumo da casa e a produção solar, ok? Alguns em cima, onde estar a passar os vídeos onde eu falei sobre isso e onde mostrei a instalação. E eu, com este Shelly, consigo saber se estou ou não a injetar energia. Com base nisto, posso criar um cenário onde eu digo que quando tenho injeção de energia, ou a partir de determinado valor de injeção de energia, eu vou ligar outro Shelly, ok? Por exemplo, se eu sei que num dia bom de sol eu consigo ter uma injeção de 500, 600, 700 watts, eu posso criar um cenário na aplicação da Shelly onde eu digo:
quando a injeção é superior a 500 watts, eu vou, por exemplo, ligar aqui um Shelly Plug, por exemplo, ou ligar um Shelly 1PM, um Shelly Plus 1, o que quer que seja. Basicamente é um cenário na aplicação da Shelly. Quando a injeção é superior a tal, então vamos ligar o equipamento. O que é que acontece? Desta forma, vocês, ao ativarem outro equipamento, vão estar a aproveitar mais aquela energia que estão a injetar, ok? O que é que acontece? O Shelly não tem forma de dosear a energia que envia para o equipamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se, por exemplo, vocês tiverem 600 watts de injeção e o equipamento que ativarem consumir 1000, vocês estão a aproveitar os 600 watts extra, portanto os 600 watts excedentes, mas ainda vão consumir da rede 400 watts. O que no fundo acaba sempre por ser uma poupança, ok? Porque ao invés de terem um equipamento de 1000 watts a consumir os 1000 watts da rede, estão a aproveitar desses 1000 watts 600 do vosso painel e estão apenas a consumir 400 da rede, ok? Basicamente é isto. Portanto, é possível um Shelly funcionar como gestor de excedentes? Em certa parte, sim. Ou seja, vocês podem configurar cenários com base no facto de estarem ou não a injetar determinado valor de energia para ativarem determinados equipamentos. Podem configurar apenas a partir de determinados valores de excedente, ok? A partir de determinados valores de injeção na rede. Porque sabem que se estão a ter um valor de excedente de 600, 700 watts é porque de facto está um dia bom de sol e vocês não estão a aproveitar e, portanto, podem canalizar esse excedente para o outro equipamento. Basicamente é isto, é uma regra. A partir de determinado valor vão ativar um Shelly e vão aproveitar que aquela energia está a ser desperdiçada para ligar alguma coisa, fazer alguma coisa. Por exemplo, tal como eu referi, ligar o aquecimento da água, colocar um carro à carga, etc. Vocês podem também depois configurar o cenário inverso, que é quando a injeção baixa de determinado valor, vocês já não querem que aquele equipamento esteja ligado, porque obviamente já vai estar a consumir mais e pode não ser estritamente necessário, e criam um cenário inverso para quando a injeção baixa, ele desliga o equipamento. Portanto, basicamente é isso que podem fazer com o Shelly, só não podem é dosear a energia que vai para o equipamento. Isso de facto seria o ideal, mas também depende do equipamento que estão a ativar. Nem todos os equipamentos permitem essa regulação de potência, portanto aí também estão algo limitados. Com o Shelly, tudo o que possa ser controlado com o Shelly pode ser ligado e desligado. Simplesmente sabem que se o consumo do equipamento for superior, estão a aproveitar a totalidade da vossa energia solar e podem obviamente ter que consumir um bocadinho mais da rede, mas é sempre um ganho. Posto isto, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo usando aqui um Shelly Plug, ok? Eu vou ligá-lo aqui na ficha e vou tentar configurar aqui um cenário de exemplo para vocês verem como é que isto funciona. Obviamente que eu não tenho controle sobre o sol, não é? Portanto não consigo tapá-lo para que consiga controlar o que é que estou a produzir versus a injetar. No entanto, eu vou tentar aqui fazer-vos um exemplo. Eu desliguei, eu tinha a minha carrinha híbrida a carregar, já agora aí em cima está a passar o vídeo onde eu também instalei um Shelly para fazer a gestão do carregamento, se tiverem curiosidade. Eu desliguei-a e neste momento tenho alguma injeção, ou aliás, é bastante injeção na rede, portanto estou a ter excedente e desta forma, em princípio, devo conseguir-vos mostrar aqui o cenário que com o excedente este plug vai ligar, ok? Portanto, eu acho que vou conseguir fazer-vos aqui um cenário para vos ilustrar aquilo que eu acabei aqui de dizer. Portanto, já estão aí a ver o ecrã do meu telefone. Antes de mais, eu vou-vos mostrar aqui o que é que estou agora a ter de produção e de excedente, ok? Eu vou-vos mostrar aqui já na nova aplicação da Shelly para já ficarem com este aspecto que será de futuro o aspecto final, mas já sabem que à data que eu estou a gravar este vídeo, meados de julho, ainda temos as duas aplicações da Shelly, portanto, se por acaso encontrarem algum erro, alguma dificuldade com esta aplicação, portanto com a aplicação nova, então usem a aplicação normal, a aplicação que ainda é a aplicação atual, para fazerem as vossas configurações. Portanto, neste momento, como estão a ver, eu aqui no consumo da rede é a pinça que eu tenho do Shelly AM a medir a energia que eu estou a consumir da rede. Como estão a ver, neste momento ela está negativa, o que quer dizer que eu não só não estou a consumir, como estou a devolver, ok? Porque no sentido positivo seria eu estava a buscar energia
do exterior, ok? Como está negativo, eu estou a enviar energia para fora. Por isso é que vocês estão aí a ver que eu tenho menos 0.3 kW. Neste momento estou a devolver, estou a ter um excedente de cerca de 1000 watts para a rede. 1000 watts é algo que não é normal, é basicamente o que a minha carrinha consome quando está a carregar em carga lenta, ela consome cerca de 1000 watts, 1050. Portanto, neste momento eu estaria basicamente com a minha produção optimizada. Se eu tivesse a carrinha à carga, que consome basicamente o excedente que eu estou a enviar, eu estaria aqui ela por ela, como se costuma dizer. Se estivesse a consumir energia da rede, estava a consumir cerca de 150, 200 watts, ok? Portanto, neste momento eu desliguei o carregamento para vos conseguir mostrar aqui isto em funcionamento. Como podem ver, eu estou então neste momento a ter excedente de energia. O que é que eu vou fazer? Vou-vos criar um cenário então com base nisto e vou dizer que, por exemplo, quando tenho mais do que 500 watts de excedente, ok? Que neste caso será menos do que menos 500, porque depende também de como é que vocês tenham a vossa pinça ligada, mas em princípio, quando vocês têm excedente, vão ter sempre um valor negativo, ok? Porque o excedente, em princípio, ser-vos-á mostrado pela pinça que mede o vosso consumo. Ora, se vocês não estão a consumir, portanto, se não estão a puxar energia de fora, falando assim em termos diretos, é porque estão a devolver e então a pinça dá o valor inverso, ok? Portanto, em princípio será assim, no entanto também depende de como é que vocês tenham colocadas as pinças, mas quase de certeza que para excedente será negativo. Portanto, neste caso eu vou criar aqui um cenário que me diga que quando o meu excedente é menos do que menos 500, que é o caso, está em menos 1000, este plug vai ligar. Portanto, vocês vão ver que mal eu configure o cenário, serão apenas se calhar alguns segundos até a validação ser feita e o plug vai ligar, ok? Portanto, vamos a isso, vamos aqui aos cenários, fazemos um novo cenário, vou colocar aqui teste excedente, confirmamos, fazemos o seguinte. Qual é que é a condição? Será então a condição de eu ter excedente de energia, que neste caso será aqui quando o medidor de energia, portanto, quando a pinça do Shell IAM é menos ou mais. Neste caso, eu quero que seja menos do que menos 500, ok? Aqui colocamos em qualquer alteração, desta forma, sempre que isto acontece, o plug vai ligar, ok? Vocês podem colocar a outra condição de uma vez e quando é válida por X minutos. Isto é útil para evitar que seja um pico de excedente e estejam sempre a ligar e a desligar o equipamento, ok? Podem colocar aqui, por exemplo, uma vez e só se tiverem excedente durante, por exemplo, 5 minutos ou 10 minutos. Se durante 10 minutos tiverem excedente, quererá dizer que em princípio vão ter excedente durante algum tempo e então ligam o equipamento. É só para uma questão de evitar que haja um pico e de repente tenham 550 watts de excedente, no caso do exemplo que eu estou a dar aqui com os menos 500, tenham 550 watts de excedente, mas apenas durante 30 segundos e depois deixam de ter excedente. Como a condição se verificou, o equipamento ligou e depois podem não ter excedente e podem estar a gastar, ok? Claro que, tal como eu vos disse, também podem depois fazer o cenário inverso, onde colocam a condição de que se não houver excedente superior a X valor durante não sei quanto tempo, então o equipamento vai desligar novamente para não estar a gastar, ok? Portanto, a lógica será sempre essa. Eu vou colocar aqui em qualquer alteração, porque neste momento quero que isto seja, de facto, ativado de imediato. Vamos guardar, fazemos o seguinte, e agora qual é que é a ação? A ação será, neste caso, ligar aqui este plug, ok? Portanto, vamos ligar. Guardamos, portanto, confirmamos aqui o cenário, e agora eu não vou nem ligar o cenário, nem executá-lo, vamos só guardar, ok? Temos então aqui o nosso cenário não está ativo ainda, porque agora o que vai acontecer é, sempre que houver algum registro de alteração, quer seja para mais ou para menos na injeção, isso faz com que o cenário valide se aquela condição é válida. Portanto, ele está a validar um valor de excedente superior a menos 500 watts, portanto um valor de injeção superior a 500 watts. Por isso, vamos ver como é que temos agora. Portanto, estamos com, até aumentou um bocadinho a injeção, 1.17 kW, portanto 1170 watts de injeção, e eu tenho o cenário a dizer que
mais de 500 watts de injeção, este plug vai ligar. Tal como eu estava a dizer, essa variação na injeção é o que vai fazer o cenário validar se é para executar ou não. Eu vou agora ligar o cenário, ok? Neste momento o cenário está ligado. Quando houver aqui alguma alteração no consumo, neste caso na injeção, o cenário vai correr, vai validar e se a injeção ainda estiver superior aos 500 watts, ele vai então ligar aqui o nosso Shelly Plus Plug, ok? Já agora eu falei deste plug no vídeo que está a passar aí em cima, caso tenham curiosidade. Como neste momento está tudo estável, não está a ocorrer nenhuma alteração, o que eu vou fazer é, por exemplo, abrir uma persiana aqui de casa para que isso provoque alterações no valor da injeção e vocês consigam ver que o plug vai ligar, ok? Eu só vou provocar aqui uma alteração, vou forçar uma alteração no valor excedente, porque obviamente como eu vou forçar o consumo da casa, vou alterar o consumo, portanto vou consumir mais, o valor que eu estou a injetar será menor. Mas neste caso vai ser menor, mas ainda vai ficar acima dos 500 watts, portanto este plug vai ligar, ok? Vamos aqui, por exemplo, à persiana da sala e vamos fechá-la. Ok? Viram? Porque neste momento a minha injeção, o meu excedente baixou para 989 watts. Porquê? Porque a persiana está a consumir, ok? Como baixou, provocou-lhe uma alteração no valor, fez com que o cenário fosse validar se a condição era válida ou não. Como ele alterou o valor, mas mesmo assim eram 900 watts, portanto era superior aos 500, ele validou que havia excedente e ligou aqui o plug. Claro que eu aqui forcei o valor a ser alterado. Obviamente que durante o dia este valor vai alterando por si só, ok? Pode demorar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas obviamente os valores não são completamente estáticos durante o dia. Aliás, se repararam agora, estava um excedente de 1,23 e passou para 1,3. Portanto, isto obviamente ocorre de forma automática, ok? Eu só fiz aqui este exemplo agora para forçar a alteração e para vocês verem que o plug de facto ia ligar. Neste momento ele está ligado, ok? Caso agora o excedente baixasse dos 500 watts, ele não ia desligar, ok? Porque eu só criei o cenário para ligar. Eu poderia criar um cenário idêntico, mas oposto. Em vez de dizer que queria um valor menor do que menos 500, ou seja, mais excedente, bastaria-me colocar um valor superior a menos 500, ou seja, um valor de excedente mais baixo, e nesse caso ele iria desligar, ok? Vocês podem criar essa regra, por exemplo, ao final do dia, etc., quando obviamente a produção começa a quebrar, o excedente também começa a diminuir e vocês podem então querer validar se de facto a condição ainda se mantém ou não. Mais uma vez, o objetivo do gestor de excedentes é de facto aproveitar esse excedente e canalizá-lo para algo que vocês possam eventualmente precisar, ok? E assim estão a aproveitar que têm aquele excedente para fazer determinado equipamento funcionar. Por isso, pode não ser benéfico, simplesmente temos excedente, o equipamento liga e depois deixamos de ter excedente e o equipamento continua ligado, ok? Isso depende, obviamente, depois do equipamento, daquilo que vocês queiram fazer em vossa casa. Podem criar as duas regras, uma para ligar e a outra para validarem se de facto continuar a haver excedente. Então, isto mantém-se ligado. Se o excedente baixa, então vocês podem criar a regra inversa para, obviamente, desligar o que quer que tenham ligado. E, obviamente, não estão limitados a uma única coisa, ok? Vocês podem criar uma regra para que sejam ligadas 2, 3, 4, 5 coisas, o que for. Eu aqui no cenário só fiz o exemplo com este plug, ok? Podia ter feito com este Shelly, por exemplo, para ligar a lâmpada, o que quer que fosse, mas para vos mostrar a criação do cenário. E nesse caso basta no mesmo cenário adicionarem várias regras ou criarem vários cenários de acordo com aquilo que vos der mais jeito. Como podem ver, isto obviamente depois vocês é que escolhem em vossa casa e adaptam àquilo que precisarem. Eu aqui só vos passei a lógica do controlo de outros equipamentos com base naquilo que vocês estão ou não a produzir a nível solar ou a nível de excedente para a rede. Outra regra que podem usar é essa. Podem não usar a vossa injeção, portanto o excedente, mas sim a produção solar. Podem usar apenas essa regra. Se estiverem a produzir mais do que X watts, então vão ligar alguma coisa. Portanto, vocês aí é que
têm que, obviamente, fazer a vossa gestão, saberem como é que gerem a vossa produção solar no dia a dia e têm que perceber então aí as vossas necessidades em casa e se podem, tal como eu referi, aproveitar para ligar alguma máquina, fazer alguma coisa naquele período horário e assim tirar mais partido dos vossos painéis solares e ter as vossas smart home ainda mais smart. E fica assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos seja útil para aproveitarem aí o máximo da vossa energia solar. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.